Está no ar o programa Nossa Terra. Bom dia, meu amigo e minha amiga. Estamos começando o programa nesse dia 8 de julho, né? Ontem foi domingo, mas hoje é 8 de julho, tudo começa aí na semana, na segunda-feira, né? Segunda-feira para uns é pesada, para outros é mais tranquilo, mas aqueles que bebem muito, na segunda-feira estão cuspindo amargo, né? Ressaca, que a bebida deixa, né? Mas é interessante que a gente deve levar a vida como ela é. A gente quer sempre modificar, a gente quer fazer da vida uma coisa melhor e termina, às vezes, nos atropelando, né? Então, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E vamos aí, vamos trabalhando, porque quem trabalha, Deus ajuda. Shalom, Ruth, né? Shalom, quem trabalha, Deus ajuda. Eu quero mandar um abraço bem forte para você, meu amigo do campo, né? Você aí da cidade, você aí da roça, da fazenda, da grande, você pescador da Colônia Z30, você que está aí na praia do Tucunaré, né? Aí você que é barraqueiro, aí dono de restaurante, aí bares na praia do Tucunaré. Um bom dia para os barqueiros, rabeteiros e também para o pessoal aí da Orla, Sebastião Miranda, na Marabá, pioneira, né? E aí fica meu abraço para todos os funcionários municipal, estadual e federal. E para você, trabalhador do comércio, os comerciários e os comerciantes, bom dia. Bom dia para você aí, Luiz Rosa, na cidade de Anápolis, pastor Luiz Rosa, do Mistério de Abraão, para o pastor Arnaldo, o pastor Brito, o pastor Kleber, Pedro Brilhante e Sara, na cidade de Anápolis, também lá em Goiânia, ao Saulo, né? Eu também com sua família, ligado com a gente, várias pessoas aí dentro da capital do estado do Goiás, assistindo o programa Nossa Terra. E para você aí em Monte Alegre do Pará, para a família da minha esposa, na pessoa da tia Antônia, né? Que está ligado com a gente aí em Monte Alegre do Pará, próximo de Belém, Raquineide, está ligado com a gente nessa manhã. Também assistindo o programa Nossa Terra, Osinei, aqui na Folha 20, né? Osinei sempre está assistindo o programa, né? Todos os dias. A gente não está fazendo programa no domingo, porque sempre quando chega no domingo a gente está cansado, né? Porque a gente trabalha a semana toda e eu trabalho direto. E agora o nosso trabalho aumentou e no domingo eu me sinto cansado para fazer o programa. Mas na oportunidade nós vamos hoje começar uma nova paraxá, uma paraxá nova, né? Que nós estudamos. Foi a paraxá anterior, foi sobre Corá, Datã e Abiram, onde nós mostramos que as divisões de religião já existem desde aquela época dos hebreus, da época de Moisés. Ali já tinham preparado já as primeiras desavenças, né, desunião entre a liderança daquela comunidade que era Moshe Rabbeinu, juntamente com Arão, e todos os seus ministros ali, que coordenavam ali aquela religião dos hebreus, né? Mas hoje nós vamos falar muito a respeito de quê? Quer ver? Coloca aqui. Aqui assim, ao vivo, a gente tem que parar mesmo para carregar o celular, cara, para ajeitar um microfone. Aqui a gente tem que estar de acordo com o segmento de tudo que acontece aqui dentro do estúdio, né? Mas vamos aí para Ruth, vamos para Abrahá, escolher este Abrahá de hoje. Eu tenho lá. Abrahá é uma oração
tirada do consagrada, e é feito shaharit com essas orações, né? Aí você começa. Vamos puxar um pouquinho aí para entender o hebraico. Shaharit significa oração da manhã, né, Lúcia? Diz assim. Eu vou ler o Salmo 29 e depois eu faço Ana Becoa. Diz assim. Salmo de Davi. Dai ao Eterno, ó Filha dos fortes, dai ao Eterno a glória e força. Dai ao Eterno glória devida a seu nome. Prostai-vos ao Eterno desde o lugar do esplendor da santidade. A voz do Eterno está sobre as águas. O Deus de glória troveja. O Eterno está sobre a vastidão dos mares. A voz do Eterno se manifesta em força. A voz do Eterno se manifesta em majestade. Sua voz quebra o cedro do Líbano. E o Eterno quebrou os cedros, os reis pagãos do Líbano. O Eterno os faz saltar como bezerro, os próprios montes do Líbano e Sirion. Como um filho de rena, a voz do Eterno corta a língua de fogo. A voz do Eterno faz tremer o deserto de Kadesh. A voz do Eterno faz tremer as costas, como descasca as árvores dos bosques, enquanto no seu tempo tudo proclama sua glória. No seu trono estava Deus acima do dilúvio, e assim residirá como rei em eternidade. O Eterno dará força a seu povo. O Eterno abençoará o seu povo com a paz. Ana Becoa. Rogamos-te que desates com poder e grandeza da tua destra as ataduras do cativeiro. Aceita o clamor do teu povo, ó temido, exalta-nos e purifica-nos, ó muito poderoso. Rogamos-te que preserves, como a menina dos olhos, os que defendem a tua unidade. Abençoa-os, purifica-os, ortoga-lhe, com a tua justiça benevolente, continua o galardão. Tu que és o mais santo, o mais alto santo, guia teu povo consagrado com a abundância da tua generosidade. Tu que és a exaltada unidade, volta-te para o teu povo, que sempre recorda a tua santidade. Aceita as nossas orações, ouve nossos clamores. Ó tu que conheces o encoberto, bendito seja o nome daquele cujo glorioso reino é eterno. Baruch Givot Mahuto Leolam Vaé. Baruch Hashem. Eu tenho aqui em minhas mãos um livro chamado Talmud. Olha aí, hebraico aí, ó. O Tav aí, ó. Tá. O Lamed, né? Tal. O M, Mi e o Di. No final termina, parece um O essa letra aí, mas é um M em hebraico, né? Então é Talmidim. Talmidim. Esse livro aqui é um livro muito importante aqui, que nós temos ele em mão, que é do Renato Rubinho, pastor Renato Rubinho, doutorado aí em religião. Então ele escreveu esse livro, Talmidim. Talmidim significa discípulo, e fazer discípulo não é para todo mundo. A solução das religiões hoje seria o discipulado. Sempre aqui no programa nós estamos falando do discipulado, porque nós tivemos muitos exemplos aí, como o do João de Deus, que tinha um ministério, acabou porque não tinha discipulado, né? Então, o que acontece? Moisés fazia discípulo, né, Ruth? Moisés tinha discípulo. Tinha. Quando foi para assumir o comando de Israel, daquela época, do israelita, era o povo hebreu, então Moisés já tinha preparado vários discípulos, inclusive Josué era um dos seus discípulos. Agora, Ruth lá tinha uma pessoa que era especialista
na época, Era era mais qualificado para assumir o cargo de Moisés. Só que ele era Agora ele tinha um defeito, que qual era? idólatra. Idólatra? Era idólatra, né? É tipo fanático. Exaltado. Fanático, né? Não, ele tinha fanatismo, é isso. Porque o fanático é louco, não tá... Só aquele que é melhor que os outros. Só ele. Tá. Então, essa pessoa estava qualificada para substituir Moisés. E Moisés orava ao Hashem, Baruatá, Adonai, Elohim, Melech, Ramã, pedindo ao Hashem que lhe indicasse um sucessor. Mas ele vinha trabalhando nisso, né, Ruth? Vinha trabalhando, e aí, quando foi na época de escolher, ele viu a qualidade daquele homem e disse, é esse. Mas quando ele foi ver, qual é o defeito? Porque você tem que ver a qualidade e tem que ver os defeitos, né? Também. Aí o homem era fanático. Então ele escolheu Josué porque era humilde. A gente vê também Elias, né? Elias também, ele fez um discípulo. E ele escolheu, e na hora de... Ele não chegou nem a morrer. Muitas pessoas dizem que ele subiu no carro de fogo, não. O carro de fogo só foi um meio de separar eles. Porque onde eles iam, tinha profecia dizendo que ia o separar, que ia o levar o mestre, não. Acabou a missão dele e o redemoinho levou ele, né? Mas ele já apareceu em outra cidade. E o discípulo não queria se separar do mestre. Queria não. Quem quer? Um discípulo é aquele que não se separa do mestre. Tem um pastor da Madureira, Assembleia de Madureira, hoje ele está no campo de Canaã dos Carajás. Ele tem um filho, um rapazinho, que se veste igual ao pai. E ele diz assim, quando eu crescer, eu vou ser igual o meu pai. Quer dizer, o pai é um exemplo, o pai está fazendo o discípulo, né? É o mestre, né? Então, todo discípulo é um crente. Mas nem todo crente é um discípulo. É difícil. Se todo crente fosse um discípulo, nem se curava, não. As pessoas não querem aprender, né? Não tinha diabo que aguentasse se todo mundo fosse discípulo, né? Porque para a pessoa ser um discípulo, ele tem que aprender, né? Ser o discípulo para depois chegar a ser o mestre. Assumir o lugar do mestre. Mas muitas pessoas já acham que está preparado e não quer aprender. Aí termina dizendo, eu sei, né? Eu sou, eu faço. Olha, Ruth, o discipulado não é o que você acredita em Deus. Não, porque eu acredito em Deus, eu sou um discípulo. Não. É preciso Deus acreditar em você. É verdade. Às vezes, Ruth, nós trabalhando na obra, eu e você, temos um trabalho dinâmico, único aqui no sul do Pará. Nós só temos essa sinagoga que funciona pela misericórdia dele, né? E a gente tem um trabalho muito dinâmico, mostramos através da internet, aí, televisão, rádio, meio de comunicação, jornal, o trabalho da obra do Eterno, que está em nossas mãos. Já tem 17 anos que eu e a minha esposa nós ensinamos a Torá. E esse trabalho de ensinar a Torá não é fácil, porque as pessoas... o dia que a gente libera no sábado, 9 horas da manhã, para que as pessoas de outras religiões quiserem assistir, né, sem compromisso. E aí muitas pessoas fazem perguntas e a gente tem que estar preparado. Quem ensina a Torá tem que conhecer, porque há muitas perguntas, né, Ruth? Muita. As pessoas gostam de fazer perguntas. Chega com muitas perguntas querendo resposta, né? Cada um chega com 10, 20, 15 perguntas ou mais, né? Mas aqui nós hoje vamos estudar o quê? Rucate. Um abraço para você aí, Domingos César e todo o pessoal aí da Academia de Letras da cidade de Imperatriz, Imperosa, né? Rapaz, tá devendo a visita a Marabá, viu, Domingos César? Eu disse que esse mês tu vinha aqui. Não vi nada no jornal, eu tenho respeito. Mas é interessante, nós vamos estudar Rucate. Rucate. Tem um Tave lá no final, Rucate. Esse Tave fica quase mudo, né?
Cara, porque tem um acento em cima do A. Aí puxa mais a palavra, a força para o ar. Mas, meu amigo, minha amiga, vamos começar em Números, capítulo 19, a paraxá de Rucate é 39 porção, que é a 39ª porção semanal, né? Quer dizer, nós estamos com 39 semanas estudando essas paraxás da Torá, né, Ruth? Paraxote. Hoje nós vamos falar sobre vaca vermelha. Não sei se você já ouviu falar. Eu vi na internet eles fazendo o abate da vaca vermelha. Mas a internet não pode acreditar tudo, né? A internet podia ter hoje um controle assim universal, sabe? Para não acontecer fake news. E quem fizesse fake news fosse cortado. Porque hoje em dia, para você acreditar, principalmente, a gente compra algumas coisas pela internet, tem que saber de quem está comprando. Porque senão você manda o dinheiro e não vê a mercadoria. Quantas pessoas já pegaram esse golpe? Isso é. Inclusive, eles estavam vendendo aí uns remédios aí para impotência sexual. Foi o que mais vendeu esse ano. Aí a Anvisa foi lá, pegou as empresas todinhas que estavam clandestinas, fechou. E o prejuízo que o povo tiveram? Eles botam os atores e atrizes falando a favor disso, é tudo mentira. Aí a pessoa... É porque esses atores, eles têm fé pública. Aí se você vê o Sérgio Reis, se você vê outros atores aí, cantores, falando de um produto, aí você vai pôr crédito por causa do cantor que você conhece há pouco tempo. O médico falando ali. Então deveria fazer assim. A Anvisa podia dar suspensão nesses médicos que estão fazendo propaganda aí de coisa enganosa, que depois a própria Anvisa chega lá e passa a fiscalização e acha em erro, né? Aí fecha. Mas também os propagadores, eles deveriam ter um castigo também, que é para eles não mentir para o povo. Porque me pagaram para fazer um comercial. Agora, tu tem que ver se o comercial é verdadeiro. Porque a Anvisa disse que não tem parte nenhuma com essas empresas. Mas às vezes o cantor, ou o ator, como tem até aquele do jornal, ele não tem nada a ver com aquilo não. Hoje em dia tem um tipo de aparelho que imita a voz da pessoa. E você pensa que é aquele cantor ou aquela pessoa ali que está falando, mas não é, só imitação. Mas a internet, ela tem causado um descrédito muito grande em muita gente. Agora, se você conhece uma empresa pela internet, por exemplo, nós compramos da editora Sefer. Já tem mais de 17 anos, 18 anos que a gente compra dessa editora. É uma editora israelense, em São Paulo. A gente compra e ainda tem o rastreio, né? Tem. A gente faz a compra, paga e eles mandam o rastreio para a cidade que vai passando o produto, vai marcando o computador, né? Até quando chega na nossa cidade, já avisa que está no correio. Ou você vai buscar no correio, então aguarda dentro de 3 dias o correio entregar, né? Então eu acho assim que na fiscalização os políticos de alto nível aí deveriam dar mais uma olhada nesse negócio do fake news na internet, porque isso aí atrapalha o comércio. Quantos comércios tem? Por exemplo, assim, quantas lojas virtual tem trabalhando certinho, né? Então você tem que saber o que está comprando. Eu comprei, hoje é 8, né? Da manhã em diante está chegando um aparelho que eu comprei de São Paulo, um soprador, né? Tipo um compressor de ar para o tanque de peixe. Está chegando. Então, comprando de uma empresa, de uma firma que é autêntica mesmo, você tem, dentro de no máximo 9 dias, você está recebendo, né? Então, nós fizemos outras compras, nós pedimos da China um aparelho de ozônio que é para colocar na cozinha, para limpar, por exemplo, tirar o veneno das frutas, legumes e verduras, até a carne mesmo, a gente coloca esse aparelho na carne e aí mata todo tipo de bactéria, todo tipo de enfermidade que tiver na carne que a gente vai comer. E a carne torna-se coxa, cachê, coxurute.
Uhum. Baruch Hashem, vamos para a Parashá. Vamos lá, Números capítulo 19. Se você quiser estudar conosco, abra aí a sua Bíblia. Qualquer Bíblia tem isso Se aqui. você tiver Torá. Não tem os comentários como tem os comentários nossos da Torá, que é feito em Israel. Baruch Hashem. Versículo 1. E falou o Eterno a Moisés e Arão, dizendo: Este é estatuto da lei que ordenou o Eterno, dizendo: Fala aos filhos de Israel para que tome em teu nome uma vaca vermelha, perfeita, na qual não haja defeito, e que ainda não tenha levado jugo, e a dareis a Elazar, o sacerdote. E este a tirará fora do acampamento, e a degolará diante deles. Tomará Elazar, o sacerdote, de seu sangue, com seu dedo indicador, expegirá para a frente, na direção da entrada da tenda da reunião, do seu sangue 7 vezes, e a vaca será queimada perante os seus olhos. O seu couro, sua carne, seu sangue, com seu excremento serão queimados. Tomará o sacerdote um pau de cedro e isopo, e lã carmesim, e o jogará no meio do fogo em que arde a vaca. Lavarás o sacerdote as suas roupas e banhará a sua carne na água. Depois entrará no acampamento. E impuro estará o sacerdote até a tarde. Aquele que queimar, lavará suas roupas na água, e impuro estará até a tarde. Juntará um homem puro a cinza da vaca e o porá fora do acampamento em um lugar puro. E a congregação dos filhos de Israel guardará por água purificada, para purificar ela. Lavará aquele que juntar a cinza da vaca suas roupas, e impuro será até a tarde, e será para os filhos de Israel e para o prosélito que peregrinar entre eles, por estatuto perpétuo, aquele que toca em algum morto, todo cadáver de homem, impuro será por 7 dias. Ele se purificará com ela no 3º dia, e no 7º dia será puro. E se não se purificar no 3º dia, no 7º dia não será puro. Todo aquele que tocar no morto, cadáver de homem, que tiver morrido, e não se purificar, contaminado o tabernáculo do Eterno. E aquela alma será banida de Israel, porque a água de purificação não for aspergida sobre ele, impuro será, e a sua impureza ainda está nele. Esta é a lei do homem, quando morre na tenda. Todo aquele que entrar na tenda, e tudo que estiver na tenda será impuro por 7 dias. Todo vaso de barro aberto, que não tenha tampa, ou coberto bem ajustado, o que tenha tampa bem ajustada sobre ele será impuro. E tudo aquele que sob a face do campo tocar em algum que for morto pela espada, ou por outro morto em osso de homem, ou em sepultura, será impuro por 7 dias. Tomarão para o impuro o pó da vaca queimada, e sobre ele porão água da nascente no vaso. Pois essa história da vaca vermelha, ela está na Bíblia mais outras vezes, né? Tá. Aqui está falando do ritual, como fazer o ritual com essa vaca vermelha. Uhum. Isso aqui não é só para o dia de Moisés, não. Não. Porque há uma profecia dessa vaca vermelha. Antes do Mashiach vier, essa vaca
ela nasce de 100 em 100 anos. Só que ela está em vigor, ela está todo perpétuo, só que ela está suspensa por um tempo, porque tem que ter o sacerdote para fazer, né? Não, eu estou falando assim, ela nasce de 100 em 100 anos, Uhum, a vaca. sei. Quer dizer, não tem o sacerdote, tudo bem, mas é feito o ritual. Aí, como não tem o sacerdote, é para se fazer o ritual. Aí, só quem pode fazer o sacerdote, mas tem que ter, por exemplo, ela nasce de 100 em 100 anos. Uma vaca vermelha, não tem um pelo de outra cor, não pode carregar jugo, não pode ter mancha nem marca, ferida alguma, né? Ela tem que ser cuidada, porque numa fazenda que nasce uma vaca vermelha nesse porte, ela custa milhões e milhões de reais, que Israel compra, paga no dólar ou no euro, porque de 100 em 100 anos nasce uma na terra. Nessa passagem que nós lemos, fala também do tikkun, um banho da purificação. Que a pessoa que leu aqui, se ele não tiver conhecimento, ele não sabe qual é esse banho, né? Ele tem que tomar um banho, que é os 7 mergulhos, para purificar a alma dele, que foi contaminada porque ele tocou no morto. Ele passou no cemitério, então mesmo que ele tome o banho, ele fica impuro até a tarde. Só que para o eterno, um dia pode ser um ano também, porque no cemitério, a pessoa que chega no cemitério, ali está tudo impuro, porque morreu pessoas, toda verme, toda bactéria, todo micróbio que estava naquele corpo, está naquela terra. E tem muitas enfermidades que ela não tem cura. Então, se ele achar um hospedeiro, ele passa para aquele corpo, né? Então, mas está chovendo aí fora. Tá. Marabá está um corozão daquele. Tá escuro, né? Até admirar, né? Nós estamos no verãozão. Mas a natureza... Quantos meses não chove? Está toda descontrolada. Mas o importante, o tio, você está falando aí desse banho. Que banho é esse? É um banho chamado tikkun. Tikkun. É o mesmo que aconteceu na época de quem? Do general da Síria, Naamã, né? Os 7 mergulhos, depois de 7 mergulhos, ele ficou curado da lepra. Mas continua. Olha a chuva. Baruch Hashem, obrigado, Senhor, por essa chuva. E quando a pessoa vai fazer matar a vaca, porque tem que saber como matar, tem que ser uma pessoa especialista, não pode matar de qualquer jeito. Tem que ser com um punhal separado só para aquilo, para o ritual de matar. Não pode ter nenhum dente. A morte, ele sabe aonde cortar para ela não sentir dores ou dor na hora da morte. Tem que ser feito fora do arraial. Tem que ser queimada. E toda vez que eles fazem aquele ritual, depois eles têm que fazer o tikkun, que é para lavar, purificar. Que depois tem que queimar, né? Depois ele tem que pegar aquela cinza, aí que já está purificado. E aí quando a pessoa... Porque essa vaca, ela veio para limpar a sujeira do bezerro de ouro, que é o filho, né? Aí diz, se a mãe... Quer dizer, se o filho faz a sujeira, quem tem direito de limpar é a mãe, né? E aqui está falando sobre isso. Hoje, quando se trata da vaca vermelha, é um assunto voltado mais para a cultura judaica, né? Porque nem outra religião, eles festejam essa época dos 100 anos da vaca vermelha, né? Quando ela nasce, e é o ano de lembrar da vaca vermelha, porque a vaca vermelha, ela vem com a missão de limpar os pecados. Então, todos nós que nascemos aqui na Terra, nós temos uma marca do pecado, da desobediência daquele povo hebreu, né? Que adoraram o bezerro de ouro, que fizeram o bezerro de ouro. Esse pecado permanece nas pessoas. E aí é que está a história, porque se Deus falou, está falado. Né? O pecado, a profecia diz que Deus vai tirar esse pecado. O pecado de Adão e Eva, até hoje está em nós. E Deus vai tirar também
o pecado de Adão e Eva de nós vai tirar também o pecado que causou o bezerro de ouro, né? Que as pessoas pensam assim, não, recebi a oração agora, não tenho mais pecado, estou perdoado, eu já vou para o céu, já virei anjinho. E não é assim. Não é assim. Todos, até os servos de Deus, serva de Deus, profeta de Deus, eles tinham consciência da vaca vermelha. Por que a vaca vermelha? Não podia ser um bezerro? Mas é a mãe que tem que limpar a sujeira dos filhos. Aqui no versículo 9 diz assim, ajuntará o homem, um homem puro, a cinza da vaca, porá fora do acampamento, em lugar puro, e a congregação dos filhos de Israel guardará por água purificadora. Para a purificação é ela. Depois que é queimada a vaca, aí eles têm que ajuntar aquela cinza, mas não tem que ser qualquer homem que vai pegar, não. Tem que ser um homem que tenha sido consagrado, que esteja puro, não tenha tocado nada de impuro, né? Aí eles guardam num lugar, para quando a pessoa estiver impuro, aí mistura com água e passa na pessoa. Baruch Hashem. Mas, Ruth, esse ritual da vaca vermelha, continua a leitura aí, que ela vai explicar melhor ainda do que o comentário dos rebeldes, dos rabinos, sacerdotes da época, né? Nós vamos para o comentário, capítulo 19, versículo 2, chama Vaca Vermelha. O preceito da vaca inteira vermelha é uma lei denominada Ruká. Isto é uma sentença de Deus. Peraí. O preceito da vaca inteiramente vermelha é uma lei denominada Ruká. Ruká. É essa lei, isto é, uma sentença de Deus, a qual devemos observar sem discussões, mesmo que não nos seja dado compreender a razão pelas quais foi instituída. Quer dizer, uma lei de Deus, ele dá a lei para que faça o ritual da vaca vermelha, aí é de 100 anos, segundo a lei, né, a norma, mas tem que fazer alguma coisa relembrando o que aconteceu na época do bezerro de ouro. Então, o ritual, ele não traz para nós a purificação dos pecados da humanidade, não. Mas quando faz o tikkun, os nossos pecados, eles são reparados, né? Na presença do Hashem. Aí tem pessoas que podem até ouvir ou ver, quando lê na Bíblia, isso é besteira. Eu não pequei, eu não fiz bezerro de ouro. É coisa do passado. É coisa do passado. Mas lá em Êxodo 20, o Senhor diz que cobre a iniquidade dos pais nos filhos até segunda, terceira e quarta geração. Quer dizer, nós não fizemos, mas os nossos ancestrais, porque tem pecado que quem paga é aquele que faz, mas tem outro que quem paga é os filhos, né? A murmuração do povo no deserto, o Senhor disse, quem ia levar a culpa eram os filhos, né? Ruth, tem sinais nas famílias de pecado dos tataravós, dos pais antigos, né? Tá pagando, né? Aí a pessoa, aquela maldição entra na família. E ela vai de descendência em descendência, a mesma maldição, o mesmo castigo, tal, porque não há um perdão do pecado mútuo, né? Isso aí vai acontecer, mas no futuro, quando o Hashem vai perdoar os pecados do ser humano aqui na Terra, mas quando o Eterno for tirar o pecado do ser humano, ele vai tirar o que? O instinto animal do ser humano. Aí a pessoa não peca mais, porque não tem mais força para pecar, mas também não come mais carne, né? Carne de animal, vai comer só vegetal, vai virar vegetariano, né? Essa é a profecia que tem para os últimos dias. Então, viva bem, porque não está no último dia, não. Muito prega aí que o mundo vai acabar, que sinal disso, sinal daquilo. Tudo é sinal de mentira. Procure viver bem, você, sua família. Na sua religião, procure obedecer o seu líder. E aí você vai ver que tudo vai dar bem, né? Se dê bem com os vizinhos, né? Tem vizinho que é igual a cearano farpado, só passa pela gente arranhando.
Mas, na realidade, a gente tem que honrar todos, respeitar e permanecer na fidelidade da nossa fé, não vacilar na fé, né, Ruth? Diz assim, os preceitos de não acender fogo no sábado, não vestir lã e linho juntos, não cozinhar o cabrito com leite de sua mãe e muitos outros fazem parte dessa classe de lei. Que a gente só tem que aceitar e não dizer, por quê? Outros dizem assim, eu aceito, mas não concordo. Tem essas coisinhas. A lei, ela não é para você questionar. Deus deu 613 mandamentos, está incluído os mandamentos, mitzvot, o que estatuto e juízo. Você tem por obrigação de conhecer essas coisas, então você não terá benefício do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Porque se você for olhar cada passagem que foi escrita aqui, como começa pelo acender fogo no sábado. Se é um dia para a gente parar tudo, você não tem que acender fogo para ir cozinhar, fazer festa, fazer tanta coisa, né? Outro é vestir lã e linho. Um é animal e outro é vegetal. Um esfria, outro esquenta. Se você for para o calor, você não vai se dar bem, porque uma parte do corpo vai esquentar, outra vai esfriar. Se for para o frio, do mesmo jeito. Outro, cozinhar um cabrito no leite de sua mãe. Muitas pessoas dizem, mas quem é que sabe se o leite é da mãe? Mas não é nem tanto isso. O leite representa a vida. A carne é um defunto. Mesmo que a gente não aceite, mas nós estamos comendo um bicho morto, né? Então, um é morte e outro é vida. Não pode misturar. Bem feito, faz os vegetarianos, né? Não come carcaça de animal. Mas nós comemos, né? Nós gostamos de uma carne assada, né? Ainda mais agora que está tendo carne barata nos açougues aí, a gente compra o que a gente quer. Mas uma paneladinha é boa, né? A água viva, misturada com a cinza desta vaca, tinha a faculdade de fazer tornar puro os impuros. E os homens puros que se ocupavam no processo da vaca ficavam impuros com o seu contato. Segundo o capítulo 19. Somente Deus cabe esclarecer o estatuto da Pará a do mar, quer dizer, vaca vermelha. Quer dizer, o Pará significa vaca, né? Pará. A bandeira do Pará é vermelha, no hebraico é Pará do mar, né? Que é a vaca vermelha. Vaca vermelha. Mas a bandeira do Pará ela é vermelha por causa disso, né? No hebraico. Entretanto, este preceito estimulava a criação bovina, pois o nascimento de uma vaca inteiramente vermelha, dos pelos pretos, tornava-se imprópria ao sacrifício. É até hoje algo muito raro para quem tinha, o seu preço valia uma fortuna. Quem no seu rebanho nascesse uma vaca inteiramente vermelha, sem nenhum pelo de outra cor, nem branco nem preto, tinha que ser toda vermelha. Aí ganhava uma fortuna, né? Porque se os judeus descobrissem, eles única no século nasceu uma vaca vermelha 100%. Então o valor dela era muito alto, é muito alto. Quando os judeus sabem que nasceu uma vaca vermelha em algum lugar, eles vão para comprar essa vaca que é para apresentar em ritual, né? Agora, eu digo como nós estamos vivendo a época que não tem sacrifício, porque não tem altar, né? Tem que ser em Israel, tem que ser o sacerdote para fazer o sacrifício. Não tem sacerdote, nós temos rabino, chefe de Israel, né? A parte dos que nascem e da nossa parte que somos separados. Então, nós temos 2 rabinatos em Israel, né? Mas não tem o sacerdote, a figura do sacerdote. Só quando for construído o templo, aí sim, a vaca vermelha vai ser sacrificada no altar do 3º templo, né? Será que a gente vai ver isso? Porque
Se demorar muito, a gente vai envelhecendo e morre. Mas vamos... a nossa esperança não é na vaca vermelha. Nossa esperança está em permanecer em santidade, né, Ruth? Senão, não adianta. Saber tanta coisa e no fundo da história, a pessoa é um desviado. Vaca vermelha. Poderemos nós, simples mortais, compreender as razões exigidas de nós pela Torá para observar suas prescrições? As diversas escolas da filosofia judaica tentaram, por intermédio dos sistemas diferentes, responder a esta pergunta fundamental. Alguns negaram a existência de motivo concreto que nos leva ao cumprimento da lei da Torá. Só um racionalista como Maimônides é capaz de insistir vigorosamente na tese de razões das ordenações. Contudo, todos concordam que a prescrição da pará do mar, vaca vermelha, deve permanecer um mistério de Deus, um mistério que Deus preferia esconder, em vez de revelar. Para o judeu moderno, este fato é de relevância especial. Pertencemos a uma geração cujo conhecimento foi privilegiado, acreditando que tudo pode ser sabido e compreendido, com tempo suficiente e a deriva aplicação. Nós necessitamos da pará do mar para recordar os limites dos nossos intelectos e as fronteiras da nossa compreensão. Perplexos e dominados pela realidade da nossa ignorância, aprendemos a sujeitar nossa presunção, obtendo a inteligência do Criador. O uso do solideu, que é o kippah, esse kippah que vai da cabeça, não serve para esquentar ou proteger a cabeça, mas sim como um sinal de modéstia, assim como vestimos roupas sobre outras partes do corpo, por decência e modéstia, assim também o uso do solideu, que é o kippah, cobrindo o crânio, testemunha como o homem e a mulher está ciente da limitação de sua faculdade intelectuais. Isso não quer dizer que devemos abandonar a busca do objetivo de 20 volts, mas precisamos sempre ter em mente que as razões atribuídas às nossas observações são somente tentativa em simples conjunturas. Quer dizer, a pessoa que não tem conhecimento dos usos judaicos, como o kippah, que aqui chama solideu, porque ele tem vários nomes, né? Solideu e o kippah, porque... Esse kippahzinho aqui, ó, pretinho. Ele diz, não serve para esquentar ou proteger a cabeça, mas sim como um sinal de modéstia. Mas, Ruth, por que o homem judeu usa kippah? Todo judeu, não importa se ele tem cargo ou não na sinagoga. Por quê? Porque muitas pessoas pensam que é apenas um chapéuzinho, né? Aqui, o solideu ou o kippah, ele está servindo para proteger a nossa mente contra os lixos, os maus pensamentos. Como ele diz aqui, que é um símbolo de modéstia. Porque modéstia significa que você tem um líder que está acima de você, que domina tudo e todo. Então, o kippah, daqui para cima, quem manda é o Criador. Daqui para baixo, quem manda é nós. Então, não é só nós que usamos, no judaísmo, usamos kippah. O muçulmano também usa, né? Nós tivemos, na próxima da mesquita, no terminal, foi no shopping, nós encontramos um muçulmano, um senhor de idade, e ele estava com um solideu, que é um kippah. Você vê que muitas religiões usam como
Até o Papa, ele usa. Os É um freis, sinal que os ele bispos, né? tem um ser acima dele, né? Um líder, uma liderança que ele tem que obedecer. Isso aí eles tiraram, foi do judaísmo. Né? Do judaísmo. Eles entenderam que tem que usar um kippah. Eu não sei se eles chamam de outro nome, mas equipar o solideu. Só Né? Deus. Para nós equipar, já para no Islã, lá eles chamam solideu. Na realidade, Ruth, a gente nunca ia entender essas coisas se tivesse onde nós estávamos. É necessário a gente dar um passo, né? Ter coragem de encarar o desconhecido, porque judaísmo é desconhecido ainda para muita gente, né? Aqueles que descobrem o tesouro da verdade dentro das culturas judaicas, ele não larga mais, não quer saber mais de outra coisa a não ser praticar aquilo que é a tradição judaica que está na Bíblia, né? Porque quando você usa um kippah ou um solideu, você está mostrando para todo mundo que você não é dono de si. Mas você tem um dono que você tem que obedecer, né? É como o talit, quando a gente coloca o talit no corpo, ali ele está debaixo de uma proteção muito forte da parte do Hashem, né? E aí, quando você coloca o talit no corpo, você tem que ter cuidado. Se você tiver em pecado, você vai se afundar nele. Porque o talit ali está mostrando que você guarda os 613 mandamentos, onde na gola tem lá uma oração baruatá, não é? E outra que a pessoa não pode usar o talit de qualquer maneira, ele tem que ser circuncidado. Eu vou usar o talit para campanha. Eu já vi muitos pastores, já vi muito tombo de pastor que usou o talit para campanha para ganhar dinheiro e se arrebentou, porque talit não é brincadeira. O que é o talit? É a capa de Elias. Capa de oração. É a capa de Elias. Manto. Quem pediu a capa de Elias? Eliseu. Então, passou a capa, passou poderes para o discípulo. Porque a capa de Eliseu ele tinha muito poder, porque ele estava cheio da unção, porque ele orava. Fora que tinha unção e tinha os méritos de Eliseu. Não é paletó, é o talit, né? É o talit. Que é onde fala também Zacarias, né? Que diz, pegarão no tzitzit, porque a gente chama talit, tzitzit, porque tem os fios, né? E aí dizer, iremos... O talit, ele tem também os tzitzit. Porque ele está completo. Porque aí é a roupa de 4 pontas. Que vem homens de 10 nações e dirão, pega ali na hora do Zacarias 8, 23. Iremos convosco e sabemos que Deus está com vocês, né? Então queremos ir junto. Diz assim, é interessante notar que o termo tá, como na expressão Ta'ameh HaMitzvot, significa no primitivo que não sofisticando o hebraico, sabor e não razão. A prática de uma ordem de Deus é a observância em si e a aceitação da disciplina divina. É o substancial, a essência. É um alimento que nos sustenta. As razões existentes que possam determinar esta minha prática são a ta'am, que acrescenta o sabor, gosto e aroma. E assim como é importante a nossa alimentação ser saborosa e gostosa, também é importante procurar descobrir os ta'am hamitzvot, mas devemos nos lembrar que é possível sobreviver à base de uma dieta branda, desde que contenha as necessárias proteínas e vitaminas, pois é impossível sobreviver a alimentar-se só de açúcar, chocolate e especiarias. A mais importante vitamina da nossa dieta espiritual é a obediência e submissão a Deus. O sabor e o aroma são Ta'ameh HaMitzvot,
que atribuímos à nossa observância. Porque ele diz assim, que a gente não pode se alimentar só de açúcar, chocolate e doce, né? Nós devemos nos alimentar com a dieta branda. Porque muitas vezes a pessoa acha que o sabor e o aroma, porque as mitzvot, os mandamentos, você tem que ser brando e não, assim, demais, exagerado, né? Porque muitas vezes a pessoa se torna fanático. O fanatismo. Na realidade, a gente fala, muitos religiosos falam assim, só minha igreja, só minha religião que é certa. A tua não é não. Esse julgamento é precipitado. É precipitado. Porque na realidade, desde quando a gente se entendeu que existe religião. E a gente não foi fundador delas. Não. Então, existe um Deus, que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que é o Deus de Israel. Ele tem a sua religião, tem os seus mandamentos, as suas regras, suas doutrinas. Por exemplo, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó não aceita ninguém servir a ele transgredindo o mandamento. Isso não. Se uma pessoa entra para a cultura judaica e ele praticar quebra de mandamentos, o que acontece? Ele nunca entrou para o judaísmo. Nós temos muita gente aí que congrega com a gente que nunca entrou para o judaísmo. A gente não fica falando, não fica... Não, a gente apenas ensina. Segue se quiser. Né? Tem gente que... nós temos pessoas que têm dinheiro para fazer uma circuncisão, mas fica só adiando. Né? Quer fazer. Outros já adoeceu porque tinha que fazer a circuncisão. Tinha duas operações, escolheu uma que não era a circuncisão. Aí fez, no hospital, foi de graça, tudo. Só que essa operação deu problema depois, que ele não teve resguardo. Então, a aliança com a Hashem, para o homem, ele tem que passar por o quê? Pela Brit Milá. Isso aí que é o boi marcado, né? Rapaz. Aí mexer nas coisas que a gente mais gosta. Só que a pessoa, quando ele faz uma aliança dessa, ele tem que honrar, né? Brit Milá. Senão ele quebra. Vaca vermelha perfeita. Segundo o rabino Efraim de Luxemburgo, esse prefeito foi estabelecido com o objetivo de a vaca, redimir o pecado do bezerro. Citando um Midrash, que aqui entra outro livro, que é o livro de comparações, livro de parábolas. Paradoxo. E aí ele vai contar uma história aqui que diz assim: uma empregada do Palácio Real trouxe seu filho para lhe mostrar a suntuosa residência do regente. E o filho sujou o castelo real. O rei então ordenou: trazei a mãe da criança para que ela limpe a sujeira causada pelo seu filho. Assim conclui o Midrash. Deve vir a vaca, a mãe do bezerro, para limpar a imundície e a transgressão dos filhos de Israel com a fabricação do bezerro de ouro. Né? Ela vem, a vaca vermelha, para limpar a impureza, para limpar a sujeira do filho, né? Quem se contaminou. Ruth, a gente vai encerrando o programa, né? Desejando a todos vocês uma semana super abençoada. Esperamos que nessa semana você consiga aquilo que você quer, o desejo que seu coração seja realizado. Muita paz, muito amor. Não esqueça de ajudar o próximo que está precisando de você, principalmente quando está próximo, né? Tanta gente precisando aí de ajuda, de caridade. E a gente muitas vezes se omite, e isso não é agradável a Deus. De ajudar, né? Se você tem, ajude aqueles que não têm, né? Porque na realidade Deus, na sua suprema corte, né? Na sua sapiência, ele tem abençoado quem abençoa os outros, né? Dando que se recebe. Você dá algo para alguém e vai receber de Deus.
E Deus te dará em dobro, até mais, em triplo. Se você for a pessoa... Olha, Ruth, a Irmã Teresa de Calcutá, né? Aquela mulher, ela não tinha um centavo no bolso. Mas ela construiu um hospital, ela mantinha muitas pessoas, ela mantinha todo dia com café, almoço e janta. Então, aí é um exemplo, não só ela, muita gente mesmo. A gente tem visto o que Deus tem feito por aqueles que têm a mão aberta, né, Ruth? E muitas vezes a pessoa quer julgar, porque ela não é da minha igreja, da minha religião, acho que ela está errada. Mas para o Eterno ela está certa, porque ela crê no Eterno, no Criador, e faz a caridade, né, ao próximo. Ser rico não é dizer que a pessoa está com Deus, não. Ser rico tem que ser rico de fé, caridade, para ter tesouro do céu. Senão a pessoa sobra, né? Tem muito dinheiro aqui na terra, muita coisa boa aqui na terra que conquistou, mas lá no banco do céu está zerado. Está zerado, está devendo ainda. E tem muita gente que não tem nada, mas lá no banco do céu tem. Tem depósito. Depósito. O que vale é o que eu recebi, né? Do depósito. Porque quando morre, nada você pode levar, né? A não ser as obras que seguem. Uma para te libertar ou então para te condenar, né? Então nós vamos encerrando o programa. Obrigado pela sua audiência. Continue aí no programa Nossa Terra, Facebook, Instagram, YouTube, né? Também no Kauai. Vamos encerrar o programa agradecendo a tua audiência. Você é a nossa audiência, né, Ruth? Te agradecendo por você estar conosco junto, estudando e desejando a você um ótimo dia. Seja um dia de bênçãos, de vitória. Shalom, shalom. Baruch.